dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga que Ele é o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que Ele é o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, sim, Senhor. A tua igreja te adora. E canta Ele, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. misericórdia, justiça e igualdade.
verdade, cante a Ele. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora, cante a Ele o teu reino. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante a Ele, a igreja adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Olá pessoal, estamos aqui de volta para poder conversar novamente sobre a vida do casal, né? Trazendo algumas orientações segundo uma perspectiva bíblica. Eu sou Vânia Celedônio, psicóloga, especialista em terapia de casal, e esse aqui é o... Meu nome é Túlio Ortiz, eu sou integrante do Mar Belém. Perfeito. E aí a gente veio compartilhar aqui um pouco com vocês do entendimento que a gente tem a respeito de relacionamento a dois, né? Eu vou falar sobre 3 palavras muito importantes nesse encontro, né? Que é propósito, confiança e consistência. Então a gente vai começar com propósito, tá? Por que eu decidi falar um pouco sobre propósito? Porque nesse encontro, né, a gente vai falar não só com casais que já estão numa relação a dois, né? Com pessoas que querem se preparar para um relacionamento. E esses casais podem estar no namoro, num casamento, numa união estável, né? A ideia é você se educar enquanto parceiro. O que a gente percebe muito, eu enquanto psicóloga, né, de casais, é que às vezes os casais não têm propósito, né? E o que é o propósito? De uma maneira muito simples, é aquilo que você busca alcançar, né? Tem uma frase muito conhecida, né, que ela diz assim: quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, quando você não tem um caminho a seguir, um objetivo, um propósito, você vai se direcionar para aquilo que aparecer diante de você. E nem tudo que aparecer diante de você, né, diante da sua vida de casal, é necessariamente bom, é necessariamente suficiente, né? Tem um trecho bíblico que eu decidi separar aqui para vocês, que está em Isaías 46:10, que diz assim: desde o início faço conhecido o fim. Ou seja, apesar de eu estar no início, eu ainda assim estou falando do fim. Eu ainda assim estou falando do objetivo que eu quero alcançar. O que acontece muito entre os casais, casados ou não, é que falta propósito na relação a dois, né? Eu atendo muitos casais que às vezes estão num namoro e não se programam, né, para uma vida, para formalizar, por exemplo, a relação. E por trás dessa falta de propósito, existem várias emoções que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, medo, né? Insegurança, né? Você que tá aí namorando, mas tem medo, né, de casar, por exemplo. Por que esse medo? É muito comum quando a gente atende casais, né? A gente vai avaliar a história de vida dos parceiros e a gente vê, por exemplo, aquela mulher ou aquele homem, né, que teve como referência relacional o casamento dos pais, e o casamento dos pais foi cheio, né? Repleto de desrespeito, deslealdade, né, infidelidade. Então, o que aquela pessoa vai entender? Que casamento é uma falácia, né? Casamento não tem eficácia. Então, eu prefiro não construir nenhum propósito em relação ao relacionamento a dois. E a gente vai vivendo. Isso vai ferindo, obviamente, a pessoa que está ao lado, porque de repente ela tem um propósito muito claro a respeito de família, né? E isso não serve só para quem está namorando e não pensa em se planejar para casar, por exemplo. Serve para quem está num casamento já e não sabe estabelecer propósitos para sua relação a dois. Propósito em todas as áreas da sua vida. Na área financeira, na área profissional, né? Na área educacional.
você precisa saber para onde você está indo. Como é que você quer se desenvolver enquanto parceiro, enquanto casal, se você não sabe quais são os objetivos, né, que vocês podem alcançar juntos? Existe o propósito individual, mas a gente está falando do propósito do casal. E às vezes há uma dificuldade de você estabelecer esse propósito, porque é uma dificuldade muitas vezes de diálogo. As pessoas não conseguem conversar, né, e decidirem juntos os caminhos que elas podem seguir. Muitas vezes porque também tem uma dificuldade de lidar com o divergente, com opiniões distintas, né? E imagina, numa relação a dois, ainda mais se você pretende ter uma relação eterna, você vai ter várias divergências. Nem todas as divergências elas precisam ser problematizadas. Às vezes você tem uma divergência que ela nem fere o valor da relação, uma divergência que você não precisa chegar a um consenso, mas você não consegue estabelecer um propósito porque você simplesmente não consegue lidar com uma opinião diferente da sua. Então o diálogo cessa ali, a gente não precisa planejar mais nada, eu fico chateado, cada um vai para o seu lado, a gente não conversa mais, e aí eu não sei para onde eu vou enquanto casal, e eu não compro essa orientação bíblica de, mesmo estando no início, conseguir olhar para o fim. Então, propósito é uma coisa muito importante em todas as áreas das nossas vidas, né? Individualmente também é muito importante que você tenha o seu propósito e esse propósito individual esteja alinhado com o propósito do seu relacionamento, né? E tudo é uma questão de treino pra gente dialogar, treino pra gente lidar com opiniões divergentes na hora de estabelecer o nosso propósito, treino para poder passar por cima daquele medo que me faz estreitar, né, o futuro da relação, né, estreitar os laços dessa relação e chegar num ponto ali futuro importante. Então, eu acho que a gente já começa essa palavra falando da necessidade de propósito num relacionamento a dois bem sucedido. Agora o Túlio vai dar uma palavra. Pegando esse gancho que a Vânia falou e também relembrando em nosso encontro passado do homem como sacerdote do lar e aquele que tem um propósito dentro do lar, né? Esse papel queria revisitar com vocês e a gente ter uma nova leitura desse papel do homem como líder, desse propósito do homem como líder. O homem tem muitos propósitos, mas como líder, como cabeça do lar. E aí eu queria trazer para vocês uma reflexão, e aí eu peço para vocês abrirem no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 2 a 5, e a gente vai começar a nossa conversa lendo esses versículos. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lave os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. E eles responderam: façam como você disse. E aí eu pego esse gancho. Abraão se encontrou nesse momento com o Senhor e 2 anjos. Eles estavam a caminho de Sodoma e Gomorra, né? Foi antes de eles irem para Sodoma e Gomorra. Interessante que quando eles chegaram em Sodoma e Gomorra, chegaram só 2 anjos. Ou seja, Jesus ficou lá. O Senhor ficou lá trocando ideia com Abraão. Interessante isso. Mas assim, o que eu queria chamar a atenção para vocês, que nesse momento que Abraão encontra com Jesus, imagina, com o Senhor e os anjos, não Jesus, o Senhor e os anjos, ele poderia ter, eu tenho certeza que ele estava cheio de problemas, né? Todos nós temos problemas, cheio de aflições, né? E o que ele fez? Ele se colocou numa posição de servo. Essa é a palavra, tá? Ele se colocou numa posição de servo. Então a minha releitura com vocês sobre esse papel de líder e de cabeça do lar é que o homem, como líder e cabeça do lar, ele é servo. Ele é servo do lar. Essa visão de que você senta na sua casa e você fica mandando é uma visão que não leva a nada. É uma visão que destrói o lar, na verdade. Por quê? Nós temos que replicar no nosso lar aquilo que Jesus nos ensinou. E ele foi o maior exemplo de serviço.
eu e a Vânia, nós fizemos uma viagem, nós fomos para Jerusalém e nós fomos percorrer o caminho que Cristo percorreu. O cara andou muito, né, amor? A gente ficou, meu Deus, a gente indo de ônibus e ele, no curto espaço de tempo de vida dele, ele não teve tempo para fazer nada. Ele entendia do propósito que ele tinha, era muito claro, e ele perseguiu isso de forma muito, muito vívida, muito intensa. E ele demonstrou o quê? Serviço. Ninguém questiona que ele é líder, mas o líder que serve. Então o papel do líder, do homem como sacerdote do lar, é um papel de servo. O homem deve ser servo dentro da sua casa. E como vocês podem pensar assim, mas como assim ser servo dentro da sua casa? Se você planeja algo, deseja uma postura de mudança, comece por você. Comece servindo a sua casa no sentido de tornar aquele um ambiente melhor. Quando você age como um fator de mudança na sua casa, você está sendo servo. Você está servindo, de certa forma, a sua família. Você está tornando o ambiente melhor, está sendo um fator de mudança de algo que lhe incomoda, de algo que você sabe que a sua família tem algum problema. Eu não vou especificar problemas, porque acho que cada família e cada lar tem o seu problema, mas Abraão nos ensinou isso aqui e Jesus nos ensinou isso também, desse nosso papel de servo. Então o homem, como líder e como cabeça do lar, ele tem o papel principalmente de servo. E aí, qual é a consequência de você ser servo? Você vai ser mandado pela esposa, é isso? Hoje vai ser, eu vou mandar em você na casa. Não, as consequências não são essas. Vamos ler agora, continuar lendo o capítulo 18. Eu toda hora quero falar artigo e incisos. Vamos ver agora, continuar no capítulo 18. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou ao empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também a coalhada, o leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. O que aconteceu? 3 pessoas, que eram o Senhor e 2 anjos, chegaram lá de supetão. E em pouco tempo surgiu um banquete. Isso aqui, novilho, e pão, e bolo, e não sei o que. Surgiu um banquete. O que aconteceu? O coração servo de Abraão contagiou os demais. Contagiou os seus servos, contagiou a sua família, contagiou todos que estavam ali ao seu redor. Ou seja, algo que era para ter sido demorado, que era para ter sido dificultoso, foi feito rapidamente. Então, essa é a consequência do coração servo. O homem, quando ele tem um coração servo, ele é um fator de mudança e ele contagia. Não é muito mais fácil quando você quer que algo mude no seu relacionamento e você é esse fator de mudança, a pessoa que está ao seu lado, ela sente muito mais vontade de mudar. E quando você vê uma situação, um problema que era para demorar às vezes uma semana para resolver, ele é resolvido rapidamente. Quando a pessoa que está ao seu lado vê que você está servindo o relacionamento, vê que você está disposto a querer melhorar. Então todo mundo na casa vai ter essa disposição. Os seus filhos terão essa disposição, a sua esposa, a sua companheira terá essa disposição. Então seja esse fator de mudança na sua casa. E entenda que, como o seu papel de líder, você é, acima de tudo, um servo do seu lar. Perfeito, muito bem. E também acho importante, né, dizer o quanto tu comentou um pouco de propósito, né, que também parece muito com a questão do serviço. Quando você serve, você motiva os outros ao serviço também, né? Quando você tem claro o seu propósito, você também tem muito mais motivação. Olha a motivação aí presente, não só no serviço, como também no propósito, para poder continuar a relação apesar de, né? Então, um ponto que o Túlio mencionou e que eu não mencionei aqui, acho que é importante eu colocar antes de passar para a confiança, é que o propósito
né? Ele te dá ânimo para poder continuar apesar das divergências, porque você sabe para onde você está indo. O lugar onde você vai chegar é muito maior do lugar que você está ali naquele momento diante do conflito, né? Então a motivação presente no propósito e no serviço. Perfeito, muito bom. Vamos falar agora de confiança, né? Que também é algo que precisa ser bastante falado dentro dos relacionamentos, né? As pessoas às vezes confundem confiança, né? Elas confundem o conceito de confiança. Elas acham que como é que vem a confiança? Eu acordo num dia, né? E aí eu acordo confiando demais na pessoa que está ao meu lado. Eu não preciso nem fazer esforço para confiar. Simplesmente vem uma emoção dentro de mim que me dá uma segurança e eu vou lá e confio. Não é assim que a gente desenvolve confiança, né? O que é confiança? Qual o conceito para definir confiança? Aceitação incondicional até que se prove o contrário, né? Ou seja, eu vou escolher acreditar incondicionalmente. Eu só vou parar de confiar quando eu tiver um motivo real. Não é um delírio, né? Ou seja, não é aquela teoria que eu crio sem prova nenhuma de que não devo confiar. A confiança, ela se desenvolve, não é algo fácil, né? E muitas vezes você tem dificuldade de confiar porque você viveu momentos difíceis com seu parceiro ou parceira na relação a dois e tem medo de que esses momentos sejam revividos. Você conhece o passado do seu parceiro e da sua parceira e você tem medo que esse passado volte para o momento presente, né? Você vem de uma família disfuncional e você tem medo de essa disfuncionalidade que acontecer na sua família acontecer na sua família de origem, acontecer na sua família, né, atual, você com seu parceiro, ou você conhece a família do seu parceiro ou parceira e tem medo de que essa história de vida da relação dos pais ali do seu parceiro ou parceira seja revivido dentro do seu relacionamento a dois. Esses são alguns exemplos que podem originar a desconfiança. Mas você fez uma escolha, não é verdade? E quando você escolheu se relacionar, você escolhe trazer nessa aliança algumas variáveis muito importantes. E a confiança é uma delas. Então imagina, se eu não tiver confiança, eu perco a minha saúde mental. Imagina se meu marido vir e falar pra mim, ó, amor, eu tô no trabalho, né? Mas eu escolho não confiar nisso. Então eu fico, será que ele tá realmente no trabalho? Né? Será que eu não posso aparecer de surpresa pra saber se ele realmente tá trabalhando? Você já pensou nisso? Eu não, mas... Entende? Será que eu não faço uma ligação, começo a investigar as pessoas com quem ele trabalha? Entende? Se eu paro de confiar, eu perco a minha saúde mental e emocional. Por quê? Porque eu deixei de ver minha vida. Eu vou começar a gastar a minha energia pensando na vida do outro. Eu perdi meu propósito nessa hora. Eu perdi o foco do propósito da relação. Eu perdi tempo podendo servir, como tu lhe falou anteriormente, porque eu escolhi desconfiar. E dentro da Bíblia, né, a gente tem um super exemplo de vida, né, e de confiança também, que é, adivinhem quem, né, a nossa maior referência de comportamento, Jesus Cristo. Não sei se vocês lembram, o primeiro contato que Jesus teve com Pedro, né? Como foi o primeiro contato que Jesus teve com Pedro? Ele estava lavando o barco. Ele era um pescador de peixes, né? Não de almas na época. E ele estava lavando o barco. O que um pescador faz lavando o barco, gente? O pescador tem que estar pescando. E por que ele estava lavando o barco? Porque ele teve uma pesca mal sucedida, né? E aqui que Jesus fala para esse mesmo pescador mal sucedido naquele dia: volta, lança a rede naquele ponto e você vai colher os frutos disso. Foi para esse mesmo Pedro que ele disse em Mateus 16:18: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então como é que Jesus manifesta essa confiança?
olha para Pedro, dá uma palavra de direção e acredita na sua palavra de direção. Isso significa, então, que ele vai achar que Pedro nunca vai falhar? Claro que não. Tanto que Pedro falhou algumas vezes, a gente se conhece a história de Pedro. Mas me diga você, quantas vezes, diante da falha de Pedro, Jesus olhou para ele e disse: quando eu te conheci, tu eras um pescador tão mal sucedido que tu estavas lavando o teu barco. Nunca. A gente não tem relato de Jesus Cristo fazendo isso. Porque ele sempre escolhe confiar. Ele sempre escolhe confiar. Entende? Ele não joga na cara de Pedro as disfuncionalidades de Pedro. Porque ele sabe, inclusive, né, que ele precisa cuidar da autoestima de Pedro para que Pedro continue diante do seu propósito. Então, esse é o nosso maior exemplo de confiança. O que eu quero dizer para vocês é assim, a gente tem que fazer igual Cristo, né? A gente tem que fazer uma escolha. E Vânia, mas e se a gente tiver provas? Eu tenho que aceitar, então, incondicionalmente, a pessoa ferir meus valores, né? Eu tenho que estar nessa relação? Não, claro que não. Aí você vai ter que, obviamente, parar, conversar com seu parceiro ou parceira, procurar ajuda se for necessário, entendeu? E se comprometer com a mudança. Sem mudança não há crescimento. Não é assim. Confiança, ela não é uma variável irresponsável, tá? Que eu aceito incondicionalmente e mesmo quando eu tenho provas de que não devo aceitar, eu continuo escolhendo acreditar. Não, não é assim, gente. Não tem como. Você precisa aparar as arestas, sempre. Todas as vezes que você tiver uma disfuncionalidade na sua relação, principalmente se afia valores, converse com seu pastor, peça ajuda de um profissional qualificado, resolva a questão. Mas não deixe, né, principalmente depois que a questão for resolvida, não deixe de exercitar a confiança, porque a confiança é um exercício. Sabe o que é um exercício? Exercício é quando você tá ali, deixa eu pensar em situações, né, que eu já trabalhei. É quando vier a dúvida, a incerteza, a insegurança a respeito do que o seu parceiro ou parceira está fazendo, ao invés de você pegar o celular, aparecer de surpresa, sabe? Começar a investigar as pessoas que estão ao redor do seu parceiro ou parceira para ver se ele está realmente falando a verdade, você se conter. Entende? Viver a sua vida para que você tenha qualidade de vida emocional. Mas e se houver mentiras e omissões? Esse é um dado empírico baseado no meu trabalho. Ela sempre chega até você. Às vezes ela demora, mas ela vai chegar até você. A Bíblia diz isso, né? Não existe nada obscuro que não venha à tona. Quando chegar, você toma as providências necessárias. Mas enquanto não houver dado suficiente para que você desconfie, escolha confiar. Porque a confiança é uma escolha. Certo? Tudo. Confiança, como a Vânia falou, não é uma escolha irresponsável, né? Aceitar tudo e tudo que vier tá ok, não é assim, né? E uma coisa que está muito atrelada à confiança é mudança. A mudança é um fator muito importante, porque você confia numa pessoa que você vê perspectiva de mudança. E aí eu não estou falando só de um erro, estou falando de várias circunstâncias, personalidade como um todo, a pessoa melhorar como pessoa mesmo. Você está num relacionamento e é necessário que você enxergue mudança, isso motiva a gente, motiva a continuar no propósito, motiva a também querer mudar. Você se motiva a querer mudar se você vê mudança do outro. A mudança é um fator muito importante no relacionamento. Isso diz se a pessoa quer ou não estar no relacionamento, se ela está disposta à mudança. E na mudança está atrelada a confiança, muito. Pegando essa questão da mudança, eu quero que você abra em Gênesis 21, 9 e 10. E o que diz esse versículo? Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livra-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Essa expressão que eu quero chamar a atenção agora.
livre-se do seu filho. Se vocês lembram do nosso encontro anterior, o filho da egípcia, da escrava, representa a carne. A escolha de Abraão de não esperar em Deus e tentar agir com esforço próprio. Essa expressão significa o quê? Nesse contexto aqui, é largar velhos hábitos, largar velhas atitudes. Olha o que Sara fala: livra-se do teu filho, livra-se da escolha da carne. Lembra que nós falamos sobre aliança? O homem aliançado é aquele, e Deus fala isso, né, na palavra, ser perfeito, e se mantém na minha presença e ser perfeito. É para que você se mantenha em aliança, para que você se mantenha na presença de Deus e para que você seja perfeito, como nós já conversamos, o que isso quer dizer, é necessário que haja mudança. É necessário que você se livre da carne, como está representado aqui na figura de Ismael. Livra-se do seu filho. E olha como a Bíblia escolheu para nos falar uma expressão muito forte, né? Filho. É difícil se livrar da carne. Como é difícil, como se fosse quase um filho. Você se livrar de um filho não é fácil, né? Já pensou para a esposa chegar, livra-se do teu filho. Caramba! Deve ser difícil. Eu já sou pai, né? Minha filha vai nascer em dezembro. É a Helena. Minha filha, um beijo para você. Não sei se você vai ver isso aqui. E é esse paralelo. Existem situações na nossa vida que a gente muda assim. Tudo bem, deixa pra lá, não vou fazer mais não. Mas tem coisas que exigem trabalho, né? E olha só o que diz no versículo 11. Isso perturbou demais Abraão, essa fala de Sara, pois envolvia um filho seu. É óbvio, isso perturbou demais. Se livrar da carne perturba demais. Não é fácil se livrar do velho eu. Todos nós temos fatores e problemas que causam perturbação na nossa casa. Todos nós temos características. Você que está vendo esse vídeo agora sabe. O seu companheiro, mais do que ninguém, sabe também daquilo que você tem uma determinada característica. E é necessário mudar. Estou falando diretamente para os homens. Existem características nossas que são incompatíveis com a aliança. Tá? Eu estou falando para mim também. E o homem, como sacerdote do lar, deve se livrar disso para se manter em aliança. Não tem como você ser perfeito, entre aspas, estar na presença de Deus e manter esses hábitos. Então era necessário, assim como foi necessário com Abraão, se livrar do filho, como Sara falou, é necessário que a gente tome essa atitude, às vezes drástica, de optar pela nossa família, optar pela aliança com Deus e se livrar da carne. É dificultoso, é um processo, é difícil. E o que diz mais embaixo também chama atenção para o versículo 12. E aí Abraão estava consternado com isso, chateado, ele não tinha gostado muito dessa frase de Sara, né? Que é uma frase pesada. E olha o que diz no versículo 12. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, pois será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Isaque é o filho da promessa, Ismael é o filho da carne, como nós já conversamos. Olha essa frase. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir. Sara estava com moral, hein? Para superar dificuldades, para enfrentar mudanças drásticas como essa aqui, o casal precisa pensar junto. Precisa estar junto. Atenda tudo que Sara lhe pedir. Ouça sua companheira. Enfrente esse problema juntos. Conversem. Às vezes vocês têm... Nós já tivemos situações, fomos bem claros um com o outro, né? E a Vânia falou, olha, eu estou vendo isso. E se você continuar nisso, vai ser bem complicado. E eu falei, é verdade. Você tem razão. Eu não estou enxergando muito bem a situação, então você precisa me ajudar. A gente conversando de forma adulta, mas aí para você conversar, atenda tudo que Sara lhe pedir. Para você conversar com a sua companheira e escutar, a companheira também precisa ser sábia, né? Precisa ter a maturidade para os dois conversarem e superar esse problema. Mas um só querendo, ou é muito difícil, afinal de contas vocês são um. Então, atenda tudo que Sara lhe pedir significa o casal pensando junto para se livrar dessa situação. O homem precisa ouvir a mulher e a mulher precisa ouvir o homem e vice-versa. Tá? E aí,
Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado no ombro dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto. Aqui é o momento que rompeu-se, né, com o filho da carne, rompeu-se com a carne. Aqui a Bíblia dá uma ideia de algo repentino, acabou. Mas a gente sabe que a nossa natureza humana é falha. Então, é um construído. Aqui a gente não vai se livrar da carne e conversa, se livrou daquele problema, mudança, agora eu sou, não. É uma luta diária de esforço para conseguir vencer determinados problemas que existem no nosso relacionamento, que é necessário mudança. E para resolver isso, como é que se resolve? Nossa conversa anterior. Esteja na minha presença, que nós conversamos. É necessário Deus estar nessa relação. O homem e a mulher não tem força suficiente. Quando o homem e a mulher se juntam, dá besteira. Que foi aqueles dois aqui, não, vamos, não sei o que, tu vai com a escrava e tem um filho, não fica legal. Tem que ter Deus ali para auxiliar. Um falando só com o outro, dá besteira. Tem vários exemplos na Bíblia. É necessário andar na minha presença, como nós vimos no vídeo anterior. Então, para avançar no propósito é necessário mudança. E a mudança às vezes é dolorosa. Verdade. E acho importante mencionar algo, né? Pegando aí um gancho na palavra do túnel. Saber lidar com a verdade dolorosa, né? Guarde essa frase. Você tem que saber lidar com a verdade dolorosa. O que acontece às vezes, você vai ouvir do seu parceiro coisas que são difíceis, da sua parceira coisas que são difíceis. E aí, qual é a tendência? Você explodir, reagir de maneira disfuncional, não querer conversar, não querer dialogar, né? Lembra do nosso primeiro vídeo? Espere a raiva baixar, a tristeza, a decepção. Mas volte e dialogue. Se você não conseguir transpor essa barreira do lidar com a verdade dolorosa, como vocês vão conversar? Como vocês vão dialogar? Como é que tem propósito? Como é que tem mudança? Como é que tem serviço? Se eu não sei lidar com uma verdade dolorosa. Uma vez eu ouvi de uma cliente minha, a gente cria teorias, né? Eu digo assim, a gente cria teorias para problematizar as nossas relações. Ela diz assim, mas Vânia, mas na hora que ele me fala uma verdade dolorosa, eu acho que eu tenho que explodir imediatamente para que ele saiba que eu não concordo com aquilo. E eu falei assim, mas você não precisa explodir para mostrar discordância. Você só mostra discordância dizendo, não concordo com você. Ponto. Entende? Por que a explosão tem que estar junto? A explosão afasta, a explosão fere comunicação, transparência, respeito. Entende? Você não tem que explodir, né? Você só tem que fazer o outro validar o seu parecer e dizer, não concordo, precisamos chegar no ponto comum, como vamos pensar essa questão, as consequências podem ser essas. Eu tenho certeza que o outro vai estar muito mais disposto a negociar, entende? Se perceber e construir essa transformação. Aproveitei e coloquei até um ponto, né? Pois é, né? Você complementando, é bom, né? É um ponto que veio, gente. Então, assim, receba aí, né? Se apareceu assim, nada é por acaso. É porque, de repente, é para falar com alguém, né? Algum de vocês. O meu último ponto aqui é consistência, né? Consistência. E aí, eu peguei um trecho aqui que está em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz, feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio, a vida que Deus promete aos que o amam. Ou seja, quem recebe a vida que Deus promete, aquele que continua fiel mesmo diante das aflições. Isso chama-se consistência. As pessoas não querem ter consistência às vezes na relação a Deus, não. Né? Consistência é continuar apesar de. E uma vez eu ouvi também de uma outra cliente minha que ela dizia assim, ai, Vânia, por que é tão complicado? Porque a gente tem que o tempo todo negociar, conversar, alinhar. São dois adultos, mas e daí se são dois adultos? A nossa natureza é essa, falha. A gente, mesmo que a gente consiga avançar bem, evoluir bem, se desenvolver bem, a gente sempre vai ter disfuncionalidade, gente. Sempre vai ter uma surpresa aí na família, nos filhos, na relação.
A gente vai ter o tempo todo que se reinventar. E a vida, ela é feita de nãos. Ela não é feita de sims, né? E às vezes, para eu receber um grande sim, eu tenho que receber muitos nãos. Se eu não tiver consistência, eu vou olhar e falar, ai meu Deus, nada me favorece, Deus não gosta de mim, existe um filho preferido, parece que eu sou filho bastardo, tudo coopera para o meu mal. Aquela pessoa que ela tem um discurso vitimista. Isso é um discurso vitimista. Você entende? Derrotista. Derrotista. O não é só para você, não. Eu também recebo muitos nãos, tu já recebe muitos nãos. Você que está nos assistindo vai receber muitos não e vai ser assim sempre. Se você não tiver consistência, cada não que você receber na sua relação, você vai desistir. Você vai parar de construir. Você vai se entregar. Quando você tem consistência, você olha para aquele não e pensa, ok, se a vida é feita de muitos nãos e eu preciso de alguns nãos para poder receber o meu sim, eu quero logo que venha o próximo não, e o próximo não, e o próximo não, para que o meu sim esteja mais perto. Você entende? Propósito. Eu sei que meu sim tá lá. Que foi o que a gente falou ainda agora. Né? Confiança. Eu sei que meu sim tá lá. E consistência. Eu sei que meu sim está lá. Então, se você não entender isso, a briga faz parte da comunhão. As desconstruções fazem parte das relações interpessoais. E você faz uma aliança eterna com seu parceiro e parceira, né? A briga faz parte do negócio todo? Entende? Então você vai lá, faz uma aliança eterna, e aí na hora da primeira desconstrução você quer largar tudo pro alto, né? E você pode largar tudo pro alto porque é uma alternativa sua. Ninguém obriga a não largar, mas o que a Bíblia nos diz quando você não larga tudo? Quando você tem consistência, claro, uma consistência responsável, com mudança, crescimento. Baseado em tudo isso que a gente está falando, você vai receber o prêmio, que é a vida que Deus promete àqueles que o amam. Então, para que você chegue nesse objetivo final, você precisa ter essa consistência. É isso. Então eu vou pedir licença para vocês para fazer uma conclusão com 6 tópicos, 6 frases, tudo que eu falei aqui, só para a gente arrematar e depois a gente ora para finalizar, né, amor? Primeiro, sacerdote do lar, para exercer seu papel de líder, deve ter um coração servo. Um coração servo motiva os demais e é um fator de mudança na família. Um homem servo é um homem aliançado, e para se manter em aliança é necessário romper com o antigo eu, romper com a vontade da carne. O rompimento não é fácil e exige sacrifício. Nesse papel de superação da carne, a mulher, o casal, juntos, os dois são muito importantes. E o romper com a carne é uma luta diária, é um construído. E para conseguir isso é necessário esforço, mas Deus nos dá a solução que nós vimos no nosso encontro anterior. Viva em minha presença e ser perfeito. Amém? Amém. Amém? Então, é isso, gente. Eu queria agradecer pela presença de todos, né? E dar os parabéns por acompanhar esse vídeo, porque se você está acompanhando esse vídeo, você está investindo no seu relacionamento, e a família é um projeto de Deus na Terra. Nós somos fatores de mudança na Terra. Então, se você está vendo isso, tente implementar. É difícil, é uma construção, e eu espero que Deus lhe ajude nessa sua construção e nesse projeto que é a família. Você quer falar mais uma coisa, amor? Que é muito importante para a gente se desenvolver, a gente se educar, né? E assistir um vídeo desse é buscar conhecimento de qualidade para poder se relacionar. Ninguém se desenvolve gratuitamente. Eu acordo e acordei mais desenvolvido sem ter feito esforço nenhum. Então, a gente precisa mesmo dar os parabéns para vocês por estarem se educando, e isso com certeza trará bons frutos para a relação de todos. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse encontro. Obrigado, Pai, porque nos deste entendimento acerca da relação a dois, do papel do casal nessa relação, conforme os teus princípios, conforme os teus ensinamentos, Pai. Te agradecemos porque temos que ter o coração servo, temos que confiar, temos que mudar, temos que nos esforçar,
ser resilientes aos problemas e tudo mais que nós falamos na noite de hoje. Que Tu possa nos dar força para implementar todas essas ações e todos esses ensinamentos, Pai. E que o nosso relacionamento e o relacionamento das pessoas que estão nos vendo seja construído sempre contigo do lado. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Amém, pessoal. Até a próxima, gente. Até a próxima. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e a glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu